da Semana Santa, amém? Sem mais delongas, eu quero que você abra sua Bíblia lá em Daniel capítulo 6, vamos ler a palavra de Deus, amém? Eu já deixei marcado aqui, mas abra comigo lá em Daniel capítulo 6, eu quero te passar hoje alguma das características ou dos atributos ou dos princípios do reino de Deus, e eu tenho certeza que isso pode edificar a sua vida. Nós vamos ler todo esse capítulo, então acompanha comigo, você que está assistindo, pega a sua Bíblia, acompanha com a gente aqui no projetor, e vamos ler a palavra de Deus. Vamos lá, Daniel 6, apareceu bem a Dário construir sobre o reino as 120 sátrapas, que estivessem sobre todo o reino, e sobre os 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então a gente observa uma organização governamental aqui, existia um rei, existiam os sátrapas, e existia os presidentes, que eram 3, e Daniel era um desses presidentes, a qual esses sátrapas, eles recorriam, eles davam conta. Mais para frente a gente vai entender melhor. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Os presidentes, os sátrapas, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e governadores concordaram em que o rei devia baixar um decreto e fazer firme o interdito, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece o decreto, assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, para que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o decreto. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém. E repete assim comigo: e 3 vezes ao dia, repete com forte, fala: 3 vezes ao dia, se punha de joelhos e orava, declara a palavra do Senhor e fala: e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Eu sempre falo, risca na sua Bíblia aí, que é importante. Eu falo para a pessoa riscar, mas eu não gosto de riscar minha Bíblia, né? Eu gravo, mas vamos lá, vamos continuar. Aqueles homens foram juntos e encontraram Daniel orando e suplicando diante de Deus. Se apresentaram ao rei e disseram: no tocante ao mandamento real, não assinaste o decreto pelo qual o homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E responderam diante do rei: Daniel, que é dos transportadores de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem decreto que assinastes, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel, e propôs no coração livrá-lo, até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei, e disseram: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. E essa é a cultura do reino, tá gente? O que nós estamos lendo aqui não é diferente no reino de Deus.
O rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então o próprio rei tinha mais fé do que às vezes as outras pessoas que criam em Deus. Vamos continuar. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a situação de Israel, de Daniel. O rei, então, se dirigiu ao palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, a primeira luz da aurora, levantou-se o rei, e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz de angústia: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. Amém. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, para que se não fizesse dano, porque não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O rei então muito se alegrou e mandou retirar Daniel da cova. Quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos e as suas mulheres. Cruel, né? E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Foi assim que Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Cira, o persa. Quem crê nisso, diga amém e aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia. Existe um provérbio que fala assim: todo homem tem seu preço. Quem já viu esse provérbio aí? Todo homem tem seu preço. Esse provérbio não é 100% uma mentira, também não é 100% uma verdade. Porque todos nós somos assalariados de acordo com o nosso horário, não é verdade? 48 horas semanais, né, por mês, tem tudo isso. Nós somos pagos de acordo com o nosso tempo. Por isso que o tempo é tão precioso. Nós temos o nosso preço do trabalho. Mas aqui nós vemos um homem que ele não era apenas um homem que tinha preços, mas um homem que tinha também valor, porque o valor, ele é diferente do preço. As coisas têm preço, nós temos valores. E valores, princípios, eles não se negociam. Família é um valor, é um princípio que nós não podemos negligenciar e não podemos negociar. Comunhão com Deus é um princípio, é um valor que nós não podemos negociar. Como estão entendendo aqui? Diga amém. Existem alguns princípios do reino de Deus que nós não podemos negociar. E aqui nós temos um homem que tinha o seu preço. Nesse momento da história, o mundo estava sendo primeiramente, quando você começa a ler o livro de Daniel, você vai ver um rei chamado Nabucodonosor, né? Um nome bem grande. Ele era rei da Babilônia. Babilônia foi um dos maiores impérios que existiu. Mas existiam ali também outros reinos, o persa, os medos. E Dario, ele era um rei persa. Quando o reino persa ele começa a crescer, eles conquistam a Babilônia. E no começo do livro de Daniel, você vê Daniel e mais três homens que eram excelentes, que eram sábios.
Por quê? Porque eles conquistavam, mas eles preservavam homens que eram nobres, homens que tinham conhecimento. Eles usavam da ciência e do conhecimento do povo a qual eles conquistavam, e eles matavam aqueles que não serviriam para nada, escravizavam aqueles homens que tinham uma força de trabalho, e os sábios eles traziam para dentro do palácio. E Daniel foi um desses homens que foi selecionado, porque ele era um homem excelente, era um homem sábio, era um homem que tinha conhecimento, que tinha sabedoria. Esse era o talento, ou esse era o dom que Deus colocou sobre a vida de Daniel. Ele era um homem excelente. Fala assim, excelência. Fala mais forte, excelência. A excelência nos diferencia de muita coisa. Tem pessoas que são excelentes e tem pessoas que são medíocres. O que são medíocres? Pessoas que são medianas. Não estou falando em tom pejorativo, mas existem pessoas que são excelentes no que fazem. Se elas vão tocar, elas fazem o melhor que elas podem, dentro daquilo que elas podem, excelente, ela entrega a Deus algo excelente. Se ela trabalha, ela faz algo excelente, ela consegue se destacar porque ela é uma pessoa excelente. E este homem, ele foi um homem que foi preservado, tanto quando o rei era Nabucodonosor, quando o reino da Babilônia foi conquistado pelos persas. E Dario ele preserva, e você vê que Dario ele coloca ele como um presidente, e dos presidentes ele era o que mais tinha relevância. Como eles tinham conquistado um grande território, existiam várias províncias, e cada uma dessas províncias existia um sátrapa, que era uma autoridade do governo persa, do reino, uma autoridade política, que eles se reportavam a esses presidentes, e esses presidentes, por sua vez, se reportavam ao rei. E Daniel era um homem que tinha excelência, era um homem que tinha influência, era um homem que tinha relevância dentro de um governo, do maior governo que existia nesse momento da terra. Então, além de, quando você lê os profetas maiores, ali, que você lê a Bíblia, que você vê esses profetas maiores, Daniel é um desses profetas. Então você vê um homem que era profeta e era governante. As pessoas falam, a igreja não pode se misturar com política. Quem já ouviu falar isso aí? A igreja não pode se misturar com política. A gente vê aqui um homem que era íntegro, que era um homem excelente, que era um homem que tinha confiança de um rei, que era de outra cultura, que era de outra nacionalidade, que tinha suas próprias tradições, mas que por fato de ser um cara íntegro, excelente, um jovem, porque Daniel, gente, quando ele foi trazido ao palácio, ele não era um sábio, um homem ancião, ele tinha 18 anos, 18 a 20 anos. Então, se você vê aqui, você está vendo um presidente de várias províncias, um presidente dos maiores reinos, que tinha 23 anos de idade, mas ele era um homem excelente, era um homem que tinha confiança do rei. Deus quer levantar pessoas excelentes aqui neste lugar. Quem crê nisso, diga amém. Mas nós não devemos negligenciar alguns princípios do reino de Deus. Por que esse homem era excelente? Apenas porque ele era um homem talentoso, porque ele era um homem sábio? Gente, deixa eu te falar uma coisa. Pessoas melhores do que eu e você sempre irão existir. Se você acha que você faz bem alguma coisa, vai ter um japonesinho que vai melhor que você. Sempre tem um oriental que humilha a gente, não é verdade? Sempre vai ter alguém que vai ser melhor do que você. Eu já vi pessoas que pregam muito melhor, que têm muito mais, que eram muito mais cultos na sua palavra, de conhecimento, teólogos reconhecidos, que, por exemplo, pregadores como Billy Graham, que tinha uma palavra que era uma palavra evangelística, uma palavra simples, mas Billy Graham foi aquele cara que ganhou mais de 80 milhões de pessoas para Cristo. Então, deixa eu te falar uma coisa, o talento não substitui os seus princípios. Quem crê nisso aqui, diga amém. Os talentos não substituem princípios. Eu já toquei com pessoas muito boas, eu já toquei com músicos excelentes, mas esses músicos nunca foram relevantes no reino de Deus.
porque o talento não substitui princípios. Anota isso no teu coração. Então hoje nós vivemos em uma sociedade onde todas as pessoas têm valor, até mesmo dentro da igreja. Existe, parece, uma diferença de tratamento nas pessoas na igreja, por causa do valor delas, do preço que elas têm, do que elas representam. E isso alimenta o nosso ego, porque você fala, nossa, eu sou tão bom, não é verdade? Eu sou tão valioso. A nossa sociedade, ela está corrompida justamente por isso, porque todas as pessoas têm o seu preço, e por causa disso, políticos continuam roubando. Por causa disso, empresários estão fazendo parte desse jogo político, estão emitindo notas frias, estão enganando os seus empregados, não estão pagando as horas extras que eles têm que ganhar. Enquanto isso, existem empregados que mentem para os seus chefes, que colocam atestado e não está doente. Essa é a realidade do mundo hoje. Um mundo que nós temos o nosso preço, que nós negociamos os princípios, porque achamos que estamos nos dando bem. Esse é o mundo que vivemos. Mas essa não é a realidade do reino de Deus. Porque você viu aqui, o rei Dário, por mais que ele quisesse salvar Daniel, ele não poderia salvar, sabe por quê? Porque ele deu um decreto. Ele escreveu um decreto. O que esses homens fizeram? Eles arquitetaram um plano para destituir Daniel, porque Daniel era um homem muito excelente. E você sabe que quando existe uma pessoa excelente no meio de pessoas medíocres, começa a incomodar essas pessoas. Porque ele faz tudo certo, porque ele é melhor, e parece que isso incomoda a gente, né? Às vezes as pessoas não motivam, porque se eu estou perto de alguém que é excelente, eu quero aprender, eu quero pegar, né, e absorver aquilo que é bom. Mas para quem é medíocre, para quem não quer excelência, aquela pessoa é um perigo para ela, porque vai ser a pessoa que vai demitir ela daquele emprego, porque vai ser a pessoa que vai conquistar mais rápido os cargos. Então eles arquitetaram um plano, eles vão falar assim, olha, a gente não pode fazer nada com ele, o rei gosta dele, mas vamos fazer com que o rei assine um decreto. E o rei assina aquele decreto que durante 30 dias ninguém poderia adorar a outro Deus, a outro homem, a outra coisa, somente ao rei. E aí Daniel era um homem de princípios. Todos os dias Daniel ia para o quarto dele, durante 3 vezes ao dia, se ajoelhava, abria a sua janela, apontava para Jerusalém e orava, porque ele tinha nascido em Jerusalém. E um rei, ele nunca vai contra a sua própria palavra. Talvez no Brasil, a política se comporta assim, mas em um reino, o que o rei fala é o que tem que acontecer. O que o rei fala, se o rei falou, a água parou, tem que acontecer. E como o rei tinha escrito um decreto, por mais que ele tivesse se arrependido, a palavra dele já estava lançada. E no reino de Deus, meu irmão, é assim também. Ele é o nosso rei, quem crê nisso, diga amém. E no reino de Deus, existem princípios. No reino de Deus, existe uma cultura. No reino de Deus, existem alguns valores. No reino de Deus, existe uma linguagem. No reino de Deus, existe um governo. No reino de Deus, existe um território. Quem quer morar no céu com o Senhor, diga amém. Esse é o reino de Deus. Esse é o território de Deus. E no reino de Deus não é o que achamos, é o que Ele acha. É o que está escrito na palavra de Deus. As pessoas, elas vêm fazer muitas perguntas para a gente, porque elas se baseiam a sua fé no Instagram. Ela olha a resposta de um cara, o cara dá uma compreensão da palavra. Aí ela vai em outro Instagram do outro cara, o cara fala outra coisa. Aí ela vem para mim e perguntar, e aí pastor, o que você acha? Meu filho, não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus acha. Não é o que eu acho. Porque se fosse o que eu achava, o mundo já estava perdido, meus irmãos. Se eu prego o que eu acho aqui em cima,
todos nós iremos para o inferno. Não é o que nós achamos, é o que o rei coloca como decreto. Quem crê nisso, diga amém. Então, valores de santidade, de verdade, de integridade, de compromisso, isso não é o que eu acho, é o que Deus acha. É o que Deus colocou como se fosse um decreto sobre as nossas vidas. E esse homem, Daniel, esse jovem Daniel, ele entende isso. Ele fala, não é o que Dario fala, não é o que Nabucodonosor fala, é o que o meu Deus fala. E somente a ele eu adoro. Primeiro princípio, primeiro mandamento, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a ele darás culto, durante 3 vezes ao dia. De manhã cedo, Daniel estava lá dando culto. À tarde, Daniel estava dando culto. À noite, Daniel estava dando culto ao Senhor. Porque são princípios do reino de Deus. Ah, pastor, mas eu acho que não precisa não fazer isso não, pastor. Meu irmão, se você acha, problema seu. Mas tem o que Deus fala. É o que Deus fala. O reino de Deus é o que Ele decreta. Quantos estão entendendo aqui? Diga amém. E esse homem, ele tinha 3 princípios do reino de Deus que eu quero trazer para você hoje. Amém? Vamos lá. No capítulo 1, no versículo 8 de Daniel, capítulo 1 fala que esses homens eles foram trazidos à Babilônia. E na Babilônia eles tinham o melhor que eles sonhavam ter na vida deles. Eles moravam no palácio, eles eram servidos com a comida do rei. O que o rei comia, os manjares que o rei comia, eles comiam também. O conforto do palácio, eles tinham à disposição deles. Quem não quer morar num palácio, não é verdade? Quem não quer desfrutar do melhor dessa terra? O irmão está até glória a Deus, aleluia. Fala em línguas, porque é o que nós queremos. Mas Daniel, ele teve um entendimento dos céus. Ele teve entendimento de Deus. E ele falou assim, olha, no capítulo 1, versículo 8, ele fala, eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Por quê, gente? É porque a comida do rei era suja? Era ruim? Não. É porque a comida da Babilônia era consagrada a deuses. Era uma comida consagrada. A comida era um culto. A gente não senta na mesa, né? Eu falei um dia desse sobre a mesa. A gente não senta na mesa e a gente agradece ao Senhor. Nós não consagramos essa comida a Deus. A comida do rei era uma comida consagrada a deuses. Ele falou, eu não vou comer dessa comida. Eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Eu não vou me contaminar com a cultura babilônica. Eu não vou me contaminar com a religião babilônica. Porque eu tenho princípios. E o primeiro princípio é o princípio da integridade. Fala assim comigo. O princípio da integridade. Se você gosta de anotar, o princípio da integridade. Daniel era um jovem que estava longe da sua terra. Ele foi levado cativo juntamente com outros judeus para a Babilônia. Naquele lugar, encarregado de cuidar de outros jovens que serviam o palácio do rei, ele recebeu alguns nomes, né? Daniel era chamado de Beltesazar, né? É como se fosse aquele que veio de Bel, né? Que era um rei, né? O rei queria, na verdade, que esses homens eles esquecessem das suas origens. Esses homens esquecessem dos seus costumes e eles não preservassem os seus valores. A ideia desse homem era trazer o conhecimento deles, a excelência deles, mas que eles renegassem tudo aquilo que eles tinham acerca de valor. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então, Daniel, ele falou assim, não, eu vou conservar esses costumes. Eu não posso me contaminar, eu não posso esquecer quem me colocou aqui. Eu não posso esquecer do meu Deus. Gente, tem pessoas que não precisam um palácio, não. Qualquer coisa tira ela da presença de Deus. O Netflix tira as pessoas da presença de Deus, cara. Não precisa de muita coisa, não. Nós somos às vezes, tão superficiais na nossa vida com Deus, que qualquer coisa que nos dá um mínimo prazer, nós
saímos da presença de Deus, nós trocamos as coisas do reino por qualquer coisa que seja humana. Porque esquecemos o princípio da integridade. Integridade fala sobre uma inteireza moral, uma plenitude moral. Daniel falou: eu não vou me contaminar. O que você vai comer? Fruta, legume, água. Você é louco, cara, você vai morrer. Depois de 10 dias, eu quero que você volte aqui. Se eu não tiver melhor do que as outras pessoas, vocês podem me matar. Passou os 10 dias. Ele estava mais bonito. Ele estava melhor. Por isso que a gente tem um jejum de Daniel, não é verdade? Ele não se contaminou. Ele foi íntegro, fala assim, integridade. No entanto, ele se propôs a não contaminar. Seu problema não era a comida. Seu problema não era que era ruim a comida. Mas ele não queria assimilar os costumes de uma terra pagã, de uma terra que não honrava o seu próprio Deus. Ele sabia que aquela comida não ia preservar a sua integridade física, a sua integridade moral e espiritual. Ele sabia que quando ele começasse a se contaminar, ele estaria satisfazendo a outros deuses, a outros costumes, e não ao próprio Deus, ao Deus de Israel. Então ele falou: eu não vou me contaminar, eu sou um homem íntegro. O princípio da integridade, ele respaldou, ele sustentou, ele fortaleceu Israel. Ele fortaleceu Daniel a dizer não quando foi necessário. Existem algumas situações, meu irmão, que vão ser como ouro nas suas mãos. Meu Deus, pastor, é a oportunidade da minha vida. É o cara que eu sempre sonhei para mim, pastor. É a esposa que eu sempre orei, pastor. É o emprego que eu sempre quis, pastor. Manjares. E nessa hora nós temos que ser íntegros o suficiente para entendermos que é a hora de dizer não. Se fosse uma pessoa que não tinha integridade com Deus, ele fala: nossa, Deus me colocou em um palácio, eu estou comendo das melhores comidas dessa terra. Deus estava trabalhando nesse homem para não ser apenas um sábio, uma pessoa excelente, mas para ser um homem que tinha relevância dentro de um reino de Deus. Onde que Deus quer te colocar hoje, meu irmão? Qual é o próximo passo que você vai dar no reino de Deus? Qual é a porta que Deus tem aberto para a sua vida? Quais são as coisas que tem te tirado do centro da vontade de Deus? Quando eu formei, em 2015, né, a gente já sai da faculdade desempregado, né? Já sai promovido a desempregado. E aí eu fiquei aqui em Marabá, falei: olha, o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí eu lembro que em 2016 eu tive a oportunidade numa grande empresa. Foram 2 anos, meu irmão, que eu não dormia. 2 anos que eu não orava. 2 anos que eu não tinha nenhuma disposição de servir a Deus com plenitude. Mas era o que me sustentava. Falei: Senhor, eu cansei. Cansei de lutar contra ti e contra essa situação. Eu não consigo mais. Eu não consigo dormir. Não é porque eu não tinha tempo para dormir, eu não tinha paz no meu coração. Eu acordava, eu estava com dor na coluna, de tanto estresse. Eu falei: Senhor, se não for teu, por favor, eu quero ser demitido dessa empresa. Não foi muito tempo não, 2 meses depois: olha, nós queremos reformular a equipe, nós estamos, mesmo papo de sempre, né? Quando vai demitir. Sabe como eu saí daquele lugar? Peguei minha rescisão e saí dando glória a Deus, aleluia, rindo, porque eu estava voltando ao centro da vontade de Deus. Quem está entendendo aqui, diga amém. Pastor, mas e aí, pastor, como é que foi quando o senhor saiu? Meu irmão, eu nem sei. Eu não sei, mas Deus, Ele é fiel. A quem é íntegro, quem querer nisso, diga amém. Até a quem não é, Ele é fiel.
Deus, Ele prova a sua graça quando nós ainda nem tínhamos nascido. Então aquilo que tirava a minha paz, aquilo que me tirava da presença de Deus, eu entreguei para Ele. Daniel fala, eu não vou me contaminar. Pastor, mas todo mundo trai. Pastor, mas todo mundo rouba. Pastor, mas todo mundo engana. Eu não vou me contaminar. Mas todo mundo faz isso, pastor. Eu não vou me contaminar. Quando temos princípios em nosso coração, vamos sempre agir da mesma forma em todas as circunstâncias. Diante do patrão, na ausência do patrão, na presença do pastor, na ausência do pastor, na presença da esposa, na ausência da esposa. Quando se tem integridade, nós somos a mesma pessoa em todos os lugares. Quem está entendendo aqui, diga amém. O meu maior desafio, meus irmãos, não é ser pastor de uma igreja, é ser pastor da minha família. Esse é o meu maior desafio. Porque ser pastor dessa igreja é difícil, mas é muito mais fácil que ser pastor na minha casa. Porque eu acordo com a minha ovelha. Ela todo dia me observa, minha esposa, minha filha estão me observando. E é por isso que eu devo ser mais íntegro na minha casa do que na igreja. Quem está entendendo aqui, diga amém. A integridade, ela é como se você, antigamente, né, as pessoas, elas pegavam aquelas esculturas, antigamente as pessoas gostavam das esculturas, né, e aí às vezes o cara derrubava a escultura ali, o que eles faziam? Iam lá, colocavam uma argamassazinha, passavam uma cera, dava aquela lixada, colocava de novo para vender, não é verdade? Aí o que os caras inteligentes já faziam, que conheciam coisas? Eles pegavam um fogo e passavam assim na escultura, ó. Quando existia alguma junção, algo que foi quebrado, logo aquela cera começava a se desfazer. Aí por isso que a gente fala, é uma pessoa sincera, né? Sincera. Você ser sincero é você ser íntegro. Você consegue ser sincero com Deus? Como é que está o seu nível de integridade com Deus? Com a sua família, com a sua esposa, com o seu pai, com o seu filho? Se você passar pela prova do fogo, você vai ser uma escultura quebrada, uma escultura íntegra. Gente, ninguém gosta de coisa quebrada. Ninguém gosta disso. E é por isso que os relacionamentos hoje estão se quebrando, porque falta integridade. Fala assim, princípio da integridade. Daniel falou, eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. E eu pergunto para você, qual tem sido o seu desafio hoje na sua integridade? É no seu trabalho, é no seu casamento, é na sua vida com Deus? Qual tem sido o seu desafio hoje? Daniel dá uma chave, que nós vamos ler, que nós vamos falar mais um pouco na frente. Vamos lá. Daniel capítulo 1, versículo 17, fala assim, Daniel 1, 17. Ora, estes 4 jovens deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. E a Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Fala assim, visões, fala forte, visões e sonhos. No versículo 2, no capítulo 2, versículo 16, fala assim, ao que Daniel se apresentou ao rei e pediu para que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então, existiam ali 4 jovens, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eram 4 jovens sábios, inteligentes, íntegros, que foram trazidos, e eles tinham neles talentos. Mas eu sempre falo que no reino de Deus, nada acontece por acaso. Você não saiu da sua casa para este lugar por acaso. Você não nasceu nesse templo, você não nasceu em Marabá, você não foi trazido para cá por acaso. Porque senão você não crê em Deus. Porque Deus é um Deus de propósito.
Você não casou com essa pessoa por acaso? Ah, pastor, eu estava numa festa lá e o negócio rolou e a gente está até hoje. Não foi por acaso. Você não é obra do acaso. Deus não te criou por acaso. Falou assim, vai meu filho, se vira. Cria um mundo, se vira. Não, Deus nos criou com um propósito. Quem crê nisso, diga amém. E o segundo princípio é o princípio do propósito. Fala assim, princípio do propósito. Daniel, ele foi agraciado por Deus de uma inteligência. Ele era um homem inteligente. Além disso, ele era um homem que tinha visões e que interpretava sonhos. Incrível esse homem. Além de ser um profeta, era um homem que tinha muitos talentos da parte de Deus. Eu quero te falar que quando o Senhor entrega para você algo, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Quem crê nisso, diga amém. O que Deus entregou nas suas mãos? Foi uma família? Foi um cargo? Foi uma casa? Foi um dinheiro? O que Deus entrega? Um talento. Você é uma pessoa muito inteligente, você é uma pessoa que tem dons espirituais. Às vezes você tem que saber que o que Deus te dá não é apenas para você viver uma satisfação ministerial, mas para que você possa também trazer edificação para a vida de outras pessoas, porque tudo que Deus nos dá é por um propósito. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então, tudo que Deus coloca nas nossas mãos tem um propósito. Daniel sabia da habilidade sobrenatural que fluía da sua vida, mas cedo ou mais tarde, ele teria que cumprir esses propósitos divinos, e é por isso que ele confiava no taco dele. E é por isso que ele tinha uma fé inabalável, porque ele era um homem de propósito. Quando surgiu uma oportunidade, ele não hesitou em lançar a mão do que recebera para abençoar a muitos. Então, nessa ocasião, o rei teve um sonho que perturbou o coração dele. Aí Daniel falou, opa, é a minha oportunidade, é o que eu sei fazer. Eu sei fazer, me dá um tempo que eu vou conseguir interpretar esse teu sonho. Então, ele se apresentou para aplacar a ira do rei e pediu um prazo. Ele pediu. Então, Deus honra ele. Deus honra o seu senso de propósito de um jovem e trouxe a esse jovem uma revelação necessária. O nosso problema é que nós estamos fugindo do nosso propósito. Eu quero perguntar para você aqui hoje, quem aqui Deus já te deu uma palavra? Levanta a mão. Alguém orou e falou assim, eis que eu te digo. Quem já recebeu o eis que eu te digo, né? Nosso coração chega, ô Senhor, meu Deus, você está orando e Deus fala com você assim no seu ouvido. Quem já recebeu essa palavra? Agora eu não vou pedir para que você me responda, agora eu quero perguntar, essa palavra já se cumpriu na sua vida? Sim ou não? Sim ou não? O que está faltando? Deus fazer algo por você ou você começar a viver o seu propósito? O que está faltando em nós, igreja? Uma oportunidade. Daniel, ele viu a oportunidade. Ele falou, pronto, chegou a minha vez. Essa é a minha vez. Porque desse negócio de sonho aí, meu irmão, eu entendo. Dá um tempinho, rei. Eu te trago essa revelação. Não te preocupa. Eu vou trazer paz ao seu coração. E é isso que nós fazemos quando nós temos propósito. Quando nós trazemos propósito, nós trazemos sentido ao ambiente. Quando uma igreja tem propósito, ela traz sentido em uma cidade. Ela desperta o ministério, ela desperta o propósito de outras pessoas. Ela edifica a vida de outras pessoas. Porque quando estamos no nosso propósito, quando estamos no propósito a qual Deus nos abençoa, existe vida. O que aconteceu com Jonas quando estava fora do propósito? Ele poderia matar um monte de gente em uma embarcação, porque ele estava fugindo do seu propósito. E ele estava dormindo e o negócio balançando, e as pessoas desesperadas jogando coisas no mar. O que está acontecendo? E Jonas deitadinho lá, fora do seu propósito.
E as pessoas morrendo, e a gente deitado, descansando. Não, Senhor, mas é porque eu não quero, é muito trabalhoso esse negócio de viver por propósito. Não, Pai, eu não quero. E a gente está como Jonas. Não, Jonas, seu lugar é em Nínive. Deus pega, ele fala, e aí, gente, o que está acontecendo? Eu não sei, está acontecendo uma tempestade. Ah, é? Sabe o que está acontecendo nessa tempestade? Porque eu sou irresponsável, eu estou fora do meu propósito, porque não era para me estar nessa embarcação. É para me estar em Nínive. O que os caras fizeram? Então vaza daqui, meu amigo. Porque quem está fora do propósito produz morte. Não edifica. Quantos estão entendendo aqui? Diga amém. Ele chega em Nínive, contra a vontade dele, Deus fala, prega. Olha, gente, pois é, vou falar um negócio para vocês. Se vocês não começarem a se arrepender, Deus vai vir com juízo, vai matar todos vocês, beleza? Aí volta. Naquele mesmo momento, vestiram roupas de saco, começaram a clamar. E ele queria, odiava aquele povo, falou, Senhor, mas por que o Senhor está se manifestando com graça sobre este povo? O que isso me fala? Que o meu propósito não é onde eu quero estar, é onde Deus quer que eu esteja. Quantos dizem amém? Não é onde eu quero estar, é onde Deus quer que eu esteja. Eu vejo muita gente lamuriando dessa cidade. Gente, eu odeio ouvir gente reclamando. Eu sei que Marabá tem muitos problemas, tá? Mas não precisa falar não, eu conheço. A pessoa fica, porque não sei aonde que eu morei era melhor, porque não sei aonde que eu fiquei era melhor, porque não sei aonde que eu não sei o que era melhor. Pega as suas coisas e vai embora de Marabá. Se esse não é o seu propósito aqui, você não está no lugar certo. Agora, se você está dentro do seu propósito, existe uma palavra que fala assim, aonde você colocar as suas mãos, vai ser abençoado. Aonde você colocar os seus pés, eu te darei por herança. Foi a palavra de Deus para Abraão. Abraão, você será bênção, o seu lugar não é em Ur dos caldeus, não é com a sua família, o seu lugar é uma terra que eu vou te mostrar. Abraão prontamente pega as coisas dele e começa a andar dentro de um propósito, e dentro desse propósito Abraão prospera, dentro desse propósito a família de Abraão cresce, dentro desse propósito nós fomos abençoados, porque nós somos filhos de Abraão. Porque a nossa vida, quando cumprimos o nosso propósito, não abençoa apenas a gente, mas a toda a nossa geração. Então não é o lugar onde você quer estar, é o lugar onde Deus quer que você esteja. Daniel, o lugar dele não era em Jerusalém, era na Babilônia. Era na Babilônia. Pai, eu quero ser enviado para pregar lá em Miami. Quem não quer ser enviado, gente? Abrir um reino em Miami. Reino Miami, é lindo falar isso, né? Reino Miami. Kingdom Church, né? Coisa linda, né? Você pregar, é bênção demais. Quem todo mundo quer esse chamado. Mas nem todo mundo foi agraciado com esse chamado, sabia? Quem me dera. É o lugar onde Deus quer que eu esteja. Daniel, ele entende isso. Falou, Senhor, eu sei que o Senhor me deu dons espirituais. Eu sei que eu sou um homem que consigo interpretar sonhos. Quem está no seu propósito, sabe o que ele fica? Ele fica procurando uma oportunidade. Ele não se esconde, ele fica procurando. Ele olha para um lado e fala, aqui não, acho que é ali. E ele começa a procurar. A gente não se esconde embaixo da nossa religiosidade. Quando nós estamos no propósito, nós não nos escondemos debaixo da nossa rotina. Nós não nos escondemos debaixo das nossas limitações. Porque nós sabemos que não é pelo que temos, não é pelo que fazemos ou pelo que somos, mas é por quem nos enviou. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então, eu sou feliz, eu tenho paz no meu coração, sabe por quê? Porque eu sei que essa obra aqui, ela não vai prosperar e não vai perecer por causa de mim. Porque essa obra dessa igreja, ela não é minha, ela é de Deus. Eu tenho paz no meu coração, meu irmão. É logicamente que dentro dessa obra eu tenho que encontrar o meu lugar de propósito. É despertar outras pessoas para o seu propósito.
Mas essa obra não é minha, eu tenho paz no meu coração, porque não é pela minha capacidade, meus irmãos. Não é pela minha força. É tudo por causa dele. E quando eu cumprir o meu propósito, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai me tirar daqui e me levar para outro lugar. Então, as respostas que nós temos que fazer, algumas perguntas, e eu vou te trazer essas perguntas. Será que você já descobriu qual é o seu propósito de vida? Quais foram os talentos ou os dons espirituais que Deus deu para facilitar a execução do seu propósito? A gente se cobra, pastor, né? Eu tenho que ir às nações, pastor, eu tenho que... Gente, a missão que Deus que nos deu, ser missionário, não é apenas ir pregar às nações. A gente está com uma missão em Guiné-Bissau. Quem sabe dessa missão aqui, diga amém. Pastora Ceissa, gente, é terrível. Se você acha que aqui é ruim, você está morando em Miami para eles. É terrível. Eles não têm nada, nem energia elétrica, não tem nada. Quando tem, cai toda hora. Pobreza. Não existe cristianismo lá. Cristianismo é poucas pessoas que são cristãs. É voodoo lá, o negócio é voodoo, né? Coisa de louco, cara. A pastora está lá. Sabe por que a gente não consegue ter mais sucesso? Porque falta mantenedores. Tudo que a gente faz na igreja, o dízimo da igreja reino, né, geral, de todas as cidades, a gente pega e manda tudo para lá. Mas mesmo assim não consegue sustentar a vida dessa mulher. Então, missão não é só aquele que vai, mas também é aquele que abençoa. Quem está entendendo aqui, diga amém. Pastor, eu não posso ir, mas eu posso abençoar. O que Deus te deu nas tuas mãos, irmão? Cumpra o seu propósito. A gente está tão fora do propósito que ofertar e dizimar para a gente é um absurdo. Meu Deus, ofertar e dizimar, mas Deus já não me fez tudo por mim. Fez, cabeção. Claro que Ele fez, Ele já te salvou. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que compartilhar o que temos para sustentar a obra de Deus. Essas perguntas são perguntas que fazem pessoas que não entenderam o propósito do reino de Deus ainda. Porque nada é nosso, tudo é do rei, meu irmão. No reino de Deus, não existe meu, existe dele. E é por isso que devolvemos o nosso dízimo, porque ele não é nosso, é de Deus. Eu não negocio o meu dízimo, eu não negocio a minha oferta, a minha fidelidade ao Senhor. Sabe por quê? Porque essa é uma característica de quem é filho de Deus. Ai, pastor, e aí? O que eu tenho que fazer? Viva no seu propósito. Continue firme, meu irmão. Onde que Deus te colocou? É no meio empresarial? Seja uma pessoa de propósito no meio empresarial. É na saúde? Seja uma pessoa de propósito. É no meio político? Seja um homem íntegro ao Senhor. É dentro da sua casa? Seja uma pessoa íntegra ao Senhor dentro da sua casa, na sua faculdade, na sua escola. Seja um homem de propósito. Entre naquele lugar e pise e fala assim: se eu estou no centro da vontade de Deus, Deus vai me dar esse lugar por herança. Quem está entendendo aqui, diga amém. Deus quer entregar Marabá em nossas mãos, meu irmão. Mas como que Ele vai entregar uma cidade inteira se nós não temos propósito? Se isso não pulsa nos nossos corações? Deus unge Daniel para que um decreto através de Dario fosse colocado, para que todo o povo de um império, do maior império que existia nesse momento, começasse a adorar o Deus de Israel, o Deus de Daniel. Não foi nenhuma igreja aberta, então vamos abrir igreja rei. Não, foi um homem que foi íntegro, um homem que teve propósito. Por causa de um homem, todo um reino começou a adorar o Deus de Israel. Quem quer transformar a história da sua família aqui, diga amém. Por você, Deus vai começar a transformar a história da sua geração. Propósito.
Terceiro princípio e último para nós orarmos. Daniel capítulo 6, versículo 10. Eu li com vocês, mas eu vou repetir. Fala assim: ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Olha que louco. Aí ele falou: ele assinou? Pois é agora que eu vou orar. Ele falou: entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se pôs de joelho, orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava a fazer. E o terceiro princípio é o princípio da fidelidade. Fala assim: fidelidade. Havia um decreto de morte sobre todos aqueles que não adorassem a Deus. Somente o rei poderia ser adorado. Mesmo sabendo disso, Daniel continuou praticando o que ele já fazia. Porque tem gente que fala assim: eu vou orar por causa de um propósito. Aí a gente coloca propósito. Sabe o que é o nosso propósito? O propósito meu é ter um emprego. Aí eu vou orar, pastor, por um propósito, fazer um propósito com Deus, de oração. Aí a gente vai para o nosso quarto e começa a jejuar, e começa a orar: Senhor, eu quero emprego, Senhor. Senhor, eu quero uma porta. Senhor, abre as janelas dos céus. Propósito, isso não é propósito, meu irmão. Porque quem vive dentro de um propósito, ele nunca parou de orar. Nunca parou de orar. Daniel, ele não começou a orar nesse dia, ele já orava. E as pessoas se incomodaram, porque ele já orava antes. Não foi naquele dia. Não, eu vou orar agora, porque senão eu vou morrer. Não, ele começou a interceder ainda com mais fervor, porque ele já fazia isso todos os dias, e ele estava sendo abençoado por isso. Quem crê nisso, diga amém. Ele era um homem fiel na sua vida de devocional. Nós só conseguimos conquistar, meu irmão, se nós formos preparados no nosso secreto. Se você está esperando que apenas um encontro com Deus, um culto, uma vigília, um propósito de oração mude a sua vida, deixa eu te falar uma coisa: pode até mudar, pode até transformar algo na sua vida, mas o que faz nós termos sucesso no nosso propósito é a continuidade da busca. O encontro que nós fazemos, ele tem que continuar todos os dias na nossa casa. E é por isso que eu já vi essa igreja cheia de pessoas chegando do encontro. Cheio. Nós já mandamos, gente, 80 pessoas para o encontro aqui em Marabá. Onde estão essas pessoas? Pessoas que subiram nesse altar e falaram: eu vou só adorar a Deus, eu vou abrir uma cela na minha casa, eu vou agora não sei o que minha família, e não sei o que tralalá e tal. E não é que ela estava só emocionada, de fato ela estava sentindo aquilo, mas sabe o que não acontece? Fidelidade na sua vida devocional. Jesus fala assim, olha, no versículo 6, Jesus dá algumas receitas sobre o que é ter uma vida devocional. Quem já leu o versículo 6 de Mateus aqui, diga amém. Quem já leu? Versículo 6 de Mateus. Existe uma oração muito famosa. Alguém sabe essa oração? Mateus 6:9. Pai nosso que estás no céu. Quem já leu, né? Mas Jesus, ele está dando uma receita ali. Ele fala: gente, é o seguinte. Primeira coisa. Porque, gente, quando Jesus fala, eu sempre falo, ele está falando de reino de Deus. Primeira prática da vida devocional, Jesus fala de esmolas. Primeira coisa que ele fala: quando você for dar esmola, não posta no seu Instagram que você está dando esmola, não. Faz isso sem que as pessoas vejam, para que ninguém possa te glorificar. Primeira prática do devocional: dar esmola, pastor. Um dia desse eu vi uma blogueira que a menina foi pedir esmola para ela. Ela: olha, sabe por que você está assim? Porque você não abriu o seu mindset. É porque você se conformou com a sua vida. Falando para uma menina de 12, 13 anos, que a vida dela foi ver a mãe pedindo esmola. Você está assim, não é porque as pessoas querem, é porque você quer estar assim. Essa é a geração doente que está nascendo nesse mundo. Chega no Natal, todo mundo quer ser bom.
Por quê? Porque no Natal a gente tem 13º para doar para as pessoas. A gente, quem trabalha, né? De CLT. Natal todo mundo é maravilhoso, é o menino Jesus, é não sei o que, é o espírito natalino. Aí a gente posta, a gente fala, a gente dá lições de moral. Natal é isso, pastor. Gente, Jesus fala todos os dias, olha, quando vocês fizerem isso, não falam para ninguém. Outra coisa, quando vocês orarem, segunda prática do devocional, não orem como os fariseus que ficam orando, gritando nas ruas, nas esquinas, para que todo mundo olhe para eles e fale, nossa, como que ele ora bonito, nossa, como que ele é um pastor eloquente, nossa, como que ele é um religioso. Não façam isso. Sabe o que vocês fazem? Vá para o seu lugar secreto, vá para o seu quarto, vá para o seu lugar onde você tem paz, feche a porta e ora em secreto, que no secreto Deus vai te responder. Daniel, ele entrava para o quarto dele. Ele não ficava na frente de todo mundo, falava, gente, quem presta é o meu Deus. E eu vou orar por vocês, vocês são tudo demoniados. Sai em nome de Jesus. E começava, não. Ele ia para o quarto dele. Porque é naquele lugar que ele era treinado. Vocês lembram de um filme chamado Quarto de Guerra? Vocês lembram? Muito bom esse filme, né? É no lugar secreto, meu irmão. Aí Jesus dá a terceira dica. Quando vocês forem jejuar, não fica falando não, que vocês estão com fome. Não posta no Instagram off, né? Off para falar com Deus. Não queira, não faça como os fariseus, colocam roupas de saco e ficam gritando que estão com fome. Faça em secreto, que no secreto o meu Pai te responderá. Sabe o que tornava esse homem um homem íntegro, um homem fiel ao seu propósito? O seu momento com Deus. Nós temos que buscar a Deus, meus irmãos. As pessoas chegam para mim e falam, pastor, a igreja está fria. A igreja, porque eu estou quentinho, sabia? Meu coração está fervendo de amor pelo Espírito Santo de Deus todos os dias. Pastor, a igreja não ora. A igreja é você, meu irmão. Você tem que se levantar em oração. Você vai esperar quem vir aqui para falar que você tem que orar? O que vai ter que acontecer, meu irmão? Para você ser fiel naquilo que Deus te colocou. A prática de devocional, ela incentiva algumas coisas. Primeiro, ela incentiva o exercício diário de oração e meditação. Meditação não é você ficar né, com a mãozinha lá dobrada. Não. Meditação é você abrir a palavra de Deus e começar a meditar na palavra de Deus. Não entendi isso aqui, pastor. Meu irmão, escreve assim, Mateus 6, comentários. Você lembra na internet? Mateus 6, comentários. Aí você vai ver um monte de comentário falando sobre isso. Aí sua mente começa a ser aberta. Você fala assim, Espírito Santo de Deus, me ensina. Eu não estou conseguindo entender. Não tem professor melhor no mundo, meu irmão, que o Espírito Santo. Eu não estou conseguindo entender. Então, quando você tem uma prática devocional, você tem um exercício diário de oração e meditação. E é isso que nós estamos tentando implementar na Universidade da Vida. Devocional, 69 devocionais. Todos os dias você está lendo a palavra, você está sendo edificado, você está fazendo uma oração. Ah, pastor, eu não consigo, meu Deus. É 20 minutos, meu irmão, é 30 minutos no máximo. Jesus falou, vamos orar, gente, para os discípulos. Vamos, Senhor, vamos orar. Jesus ia para o monte, Jesus ele orava todos os dias ele orava. Vamos para o monte então orar. Chegou lá, o que aconteceu? Estava orando, olha para o lado, eles estão dormindo. Aí Jesus fala, cara, será que vocês não conseguem uma hora orar comigo uma hora? Gente, eles estavam orando com Jesus, não era com o pastor Abraão, não. Era com Jesus, o Messias, o Cristo ungido. Imagina você ir para uma reunião de oração com o próprio Deus.
E eles estavam lá dormindo. Sabe o que isso reflete? A igreja. Desperta, igreja. O Espírito Santo está neste lugar hoje, amor. Ele habita em você. Desperta. Sai do sono profundo. Desperta. O que o devocional faz mais com as nossas vidas? Ele estreita o nosso relacionamento com Deus. Ele proporciona a nós um crescimento espiritual. E principalmente, Ele permite que você conheça a vontade de Deus. Talvez eu não tenho, meus irmãos, um ministério profético. Deus pode me dar isso, Deus pode me dar dons. Existe o dom de profecia e existe o ministério profético. O ministério profético, eu entendo que não é o meu ministério. Mas Deus pode me ungir com o dom da profecia. Quem crê que Deus pode te ungir com o dom da profecia, diga amém. Palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, dom de línguas, dom de interpretação, de sonhos, de línguas estranhas. Tudo aquilo que Paulo ele descreve como dons. Eu ainda não cheguei a um nível com Deus, e eu acho que Deus ainda não olhou para mim e falou, você vai receber um dom de profecia. Talvez eu não consiga falar para você e chegar e falar assim, olha meu irmão, Deus está me falando isso para você. Essa é a intenção de Deus sobre a sua vida. Você sente que isso é uma verdade no seu coração. E o Deus que revela a mim, Ele revela ao Valdeci. Ele traz concordância, porque o dom de profecia não é só eu chegar aqui e falar, eis que eu te digo, igreja, desperta. Não, o que eu falo tem que ser despertado no coração de quem recebe. Quem está entendendo aqui, diga amém. Mas eu quero te falar uma coisa, por mais que eu não tenha a capacidade, e a chuva veio, por mais que eu não tenha a capacidade de te revelar algo dos céus, existe uma palavra que pode te revelar algo dos céus, que é a palavra de Deus, manifestada em nós, e convencida em nós, através do Espírito de Deus. Pastor, eu não sei a vontade de Deus para a minha vida, eu te tenho uma receita prática. Jesus fala, entra no seu quarto, fecha a porta, e ora em secreto, que no secreto, Deus vai te responder. Eu tenho certeza. Vou passar um pouco. Eu tenho certeza que existem algumas dúvidas no seu coração acerca da vontade de Deus para a sua vida. Existem algumas respostas que não foram respondidas por Ele. Amém. Mas eu quero te falar uma coisa. Deixa eu passar um pouco. Quero te falar uma coisa. Talvez você, durante toda a sua vida cristã, está esperando uma circunstância para fazer a obra de Deus. Senhor, quando eu receber isso, quando eu me casar, quando eu começar os meus estudos, quando eu terminar os meus estudos, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver uma família, a gente espera uma circunstância para dar o próximo passo. Mas eu quero te falar uma coisa. No reino de Deus, aí primeiro a gente dá o passo, e depois Deus revela o propósito. Quem crê nisso, diga amém. Pedro, pisa nas águas. Senhor, mas eu não consigo andar. Pisa nas águas. Homens de pequena fé. As circunstâncias, elas formam homens e mulheres melindrosos. Será se é a vontade de Deus? Será se não é a vontade de Deus? Mas o propósito, ele te dá certeza.
Eu tenho certeza que Daniel chegou no quarto dele e não perguntou para Deus: Senhor, será que é para eu mesmo me dobrar diante do rei Dário? Eu tenho certeza que ele não perguntou isso a ele. Tenho certeza que ele falou assim: Senhor, se hoje for meu último dia de vida, que eu possa morrer na tua presença, que eu possa morrer no centro da vontade, no centro da tua vontade. Se for meu último dia de vida hoje, Senhor, que eu faça desse último dia o melhor dia da minha vida, na tua presença. Por quê? Integridade, propósito e fidelidade são princípios do reino de Deus. E isso não tem valor, meu irmão. Não tem preço que pague. Eu posso oferecer R$10 para lotar essa igreja. Aqui, eu posso. Eu posso não, eu até queria, né? Não posso. Eu posso trazer na próxima semana a banda Morada aqui, que você vai ver essa igreja cheia de pessoas. Ai, meu Deus, a Morada vai estar lá na Reino. Vai estar lá na Reino a Fernanda Brum. Eu pago, ela vem, ela vai cantar 2 horas para vocês, ela vai trazer uma palavra excepcional para vocês. Vocês vão sair daqui cheios de motivação, animados. Mas eu quero te falar uma coisa. Eu, Morada, Fernanda Brum, o melhor pregador dessa cidade, ele não pode fazer o que você tem que fazer. Entra no teu quarto durante essa semana e começa a orar para Deus te responder. Entra no teu quarto e começa a orar pelas pessoas que vão participar do encontro da Universidade da Vida. Começa a declarar a bênção do Senhor sobre as famílias. Entra no teu quarto e começa a interceder pela tua casa. Entra no teu quarto e pede para que Deus responda qual é o teu propósito. Entra no teu quarto e peça para que Deus te agracie com novos dons, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que busca acha. Pede ao Senhor. Eu não posso comprar uma igreja e falar: eu quero comprar uma igreja de 12 líderes, aliançados, íntegros, fiéis, homens de propósito, mulheres de propósito. Mas Deus pode levantar uma geração de homens e mulheres de propósito. Quem crê nisso, diga amém. Quero que você fique em pé.